Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde, ouvintes da Aranãs. Temos que continuar falando sobre a Covid-19. A situação está dramática nesse mês de março, que acabou, e agora, iniciando o mês de abril, não é menos ruim. Nós tivemos 4.200 mortes ontem, completando 336 mil, chegando a quase 340 mil mortos no total. Isso é uma situação dramática para nós. E é provável que a gente chegue aí a 5 mil mortes por dia até o final de abril. Uma situação muito difícil. Não temos vacina, o mundo inteiro não tem vacina suficiente, são 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. A situação pior vive aqueles países pobres, né? Se continuar assim, muitos países pobres vão conseguir vacinar as suas populações só no final de 2023, quem sabe dentro do ano de 2024. Então a situação não é tranquila e toda a população mundial, para que o vírus a gente atinja a imunidade de rebanho, é preciso que pelo menos 70% da população mundial esteja vacinada, porque senão vai haver sempre um foco, né, de origem do vírus para o mundo. É preciso que a gente colabore, né, no sentido de que esses países pobres, né, os países ricos colaborem, ou os países de renda média, para que os países pobres possam adquirir essa vacina, como está tentando a Organização Mundial de Saúde. Mas hoje eu quero dar uma notícia boa, né? O Brasil finalmente fará uma vacina inteiramente brasileira. O Instituto Butantan criou uma nova candidata à vacina contra a Covid totalmente nacional e pedirá autorização para ensaios clínicos com seres humanos, a Anvisa. Isso é uma notícia muito interessante. Esse imunizante, a vacina, se chamará Butanvac e foi desenvolvido pelo Instituto, que lidera um consórcio internacional do qual ele é o principal produtor. 85% da capacidade total de fornecimento dessa nova vacina, se ela funcionar, sairá do Butantan. Isso é muito interessante demais. É possível, e já se acredita, que já teremos cerca de 40 milhões de doses prontas até o fim deste ano, de 2021. É uma segunda geração de vacina contra a Covid e, por isso, deve haver uma análise mais rápida da Anvisa, autorizando esses testes iniciais. O pedido para essa autorização se refere às fases 1 e 2 de teste da vacina, nas quais serão avaliadas segurança, capacidade de promover resposta imune, primeiramente 1.800 voluntários, e na fase 3, com até 9 mil indivíduos, aí vai ver a eficácia da vacina. Mas é uma vacina que o Butantan está acreditando muito, está botando muita fé. Ele começou a testar essa vacina, foi em 27 de março do ano passado, em 2020. E já passou pelos testes pré-clínicos, aqueles testes feitos em animais, e já sabe dos efeitos positivos e, de certa forma, a toxicidade dessa vacina. Então, os testes preliminares em animais já foram feitos. Eles foram promissores e indicaram que a vacina provoca uma alta resposta imune. Isso significa, talvez, necessidade de menos doses. E já há lotes prontos do imunizante para os ensaios clínicos que iniciarão logo que a Anvisa autorizar. Uma autorização que provavelmente não vai demorar a vir. A Butanvac, como assim é chamada essa nova vacina, ela utiliza uma tecnologia já conhecida pelo próprio Butantan, que é aquela utilizada para fabricar a vacina anual contra a gripe, né?
É uma tecnologia muito conhecida, barata, fácil de ser executada. Ela também está sendo testada em 2 outros países que participam desse consórcio, o Vietnã e Tailândia. Na Tailândia, a fase 1 já começou, com testes em humanos. Essa tecnologia, ela utiliza o vírus inativado de uma gripe aviária, a chamada doença de Newcastle, que é uma doença que não afeta os humanos. Então, ela usa esse vírus como vetor para transportar para o corpo do paciente essa proteína S, que é a proteína spike, e que é a infectante do vírus, né? Isso, eles estão fazendo de certa forma essa proteína, que é responsável pela ligação entre o vírus e as células humanas, e ao ser inserida no corpo, ela libera uma resposta imune. E o que é mais importante, eles estão utilizando a proteína da variante amazônica, a chamada P1, muito mais transmissível do que as outras variantes e possivelmente até mais letal, conforme estão sendo verificados, infectando muitos jovens e até crianças, né? E essa taxa de infectividade que subiu muito no Brasil inteiro, certamente deve-se a essa nova variante. E essa variante está sendo considerada na produção dessa nova vacina. Então essa nova vacina Butanvac deverá ser eficiente também para essa variante da Amazônia, né, a P1. Outra vantagem prevista, se o imunizante funcionar, é de escala e também de independência. O vetor é criado dentro de ovos embrionados, o que aumenta bastante a rapidez de sua produção e não há necessidade de nenhum insumo importado. A vacina poderá ser feita totalmente, o Butantan já domina essa tecnologia, né? A vacina da gripe é feita aqui no Brasil dessa forma, em ovos embrionados, né? E isso vai ser feito também com essa Butanvac, né? Hoje, tanto a Coronavac, né, do Butantan, quanto a vacina de Oxford, do Fiocruz, são formuladas e envasadas no Brasil com insumos vindo da China, que às vezes é um problema, né? Certos detalhes de importação, né? A partir do segundo semestre, o Butantan já prevê a fabricação nacional dessa vacina se o Anvisa permitir, né? Na Butanvac, o vírus é inativado com produtos químicos e como a doença de Newcastle não afeta os humanos, é uma alternativa ainda mais segura do ponto de vista de efeitos colaterais. A Coronavac, cujos estudos da fase 3 foram coordenados no Brasil pelo Butantan, utiliza o próprio vírus SARS-CoV-2, inativado com vetor. A vacina de Oxford, da AstraZeneca, né, que também está sendo usada no Brasil, utiliza um adenovírus causador da gripe em macacos para inserir a proteína S. Existem vacinas que usam tecnologia mais avançada, como é o caso da Moderna e da Pfizer, que utilizam material genético, que é o RNA mensageiro. A vantagem dessa Butanvac é que é uma vacina que vai ter, presume-se, os testes em animais que foram feitos, tem uma alta eficácia, bastante geradora de anticorpos, e elas são, já essas vacinas da Moderna e da Pfizer, que são muito eficientes, mas são menos estáveis, precisam ser conservadas em baixa temperatura, né? Talvez 40 graus abaixo de zero, uma vacina que tem uma certa dificuldade, e elas trazem também, talvez em alguns casos, um pouco de reação colateral, né? A imunização no Brasil vai a passos muito lentos, passos de tartaruga, né? Nós temos próximo de 10% da população adulta imunizada com a primeira dose e cerca de 3% já imunizada com a segunda dose. Então é uma situação que precisa ser mais ágil, precisamos de mais vacinas. O Brasil tem condição de vacinar 1,5 milhão de pessoas por dia, precisa de vacina. E é lógico que nós não podemos esquecer daqueles modos, daqueles meios da gente também evitar se contaminar. Utilizando máscara que protege
mais ou menos 70% contra a contaminação, essas máscaras N95, o álcool em gel, né, para desinfetar as superfícies, as mãos, e o distanciamento social. É importante, é preciso responsabilidade comunitária, é preciso esforço de todos nós. Não podemos fazer aglomerações, não está na hora disso. Vamos ter paciência, vamos esperar mais um pouco e vamos derrotar esse vírus. Então era isso que eu queria falar hoje sobre o Covid-19. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.